Olá pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos dar continuidade aí aos nossos vídeos de análise combinatória. Hoje estamos indo para o nosso videozinho relacionado à combinação, as combinações simples que acabam envolvendo aí os probleminhas de conjuntos de números inteiros, números naturais, certo? Na aula passada a gente trabalhou com a aulinha de arranjos e hoje com a aula então de combinação. Eu gosto sempre de linkar os dois para que a gente entenda a principal diferença entre eles. Lá nos arranjos eu coloquei assim, a ordem importa. Que ordem? A ordem com a qual os elementos são escolhidos, a ordem com a qual os objetos são dispostos. Já na combinação, a ordem não importa. E essa é uma primeira informação que eu já vou deixar anotadinha aqui para vocês. Falou em combinação, a ordem não importa. A ordem não importa. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que analisar o conjunto como um todo. E sempre que a gente for trabalhar com combinação, pensar num conjunto, as palavras conjunto, palavra comissão ou comissões, elas sempre acabam aparecendo aí para indicar para a gente que um problema de combinação está sendo exigido aí. Certo? Como que a gente trabalha com a combinação? A combinação ela é definida de NP-AP, então lembra dessa leitura, né? A combinação de NP-AP, N elementos dispostos de P em P, tranquilo? É dada por N fatorial divididos por P fatorial que multiplica N menos P fatorial, certo? Então é N fatorial divididos por P fatorial que multiplica a diferença entre eles em fatorial. Lembrando que N e P são números naturais e o N é maior ou igual a P. Por que o N tem que ser maior, no máximo igual, no mínimo igual a P? Imagina eu falar assim para vocês, eu tenho 6 pessoas e eu quero formar grupos com 7 pessoas. Não faz sentido, né? Tá? Então essa é a nossa formulazinha. Talvez vocês lembrem que essa parte, esse numerador com a parte direita do denominador, formam um arranjo. Então, a gente poderia até escrever assim, ó, colocar aqui uma corzinha mais fraca aqui, para ficar mais discreto, que uma combinação de NP-AP pode ser escrita como o quê? Como um arranjo de NP-AP divididos por P fatorial. Certo? Então, nós temos essa possibilidade de escrita. O que acaba acontecendo aqui? Uma combinação é um arranjo divididos por certo valor. Quem que é esse certo valor? É o que elimina as repetições de ordem. Olha só a ordem de novo sendo citada aí. Tranquilinho? Então essa é a ideia inicial que a gente tem aí para a nossa amiga combinação, conjuntos, comissões, grupos, agrupamentos de objetos e pessoas em que a ordem delas não importa. Certinho? Eu separei aqui para vocês 4 exercícios e nesses exercícios a gente acaba exercitando essa formulazinha, né? E além disso, a gente consegue ter uma ideia de como que esses exercícios de vestibular de Enem acabam sendo cobrados. Então, vamos lá. Um primeiro exercíciozinho aqui, ó, diz o seguinte. Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias num grupo de 8 cobaias. Determine o número de maneiras que ele pode realizar essa escolha. Então, não importa se eu vou escolher a cobaia A, a B e a C, nessa ordem, ou B, C e A, ou A, C e B. A ordem vai ser, não vai importar, a gente vai precisar de 3 cobaias. Então, é um grupinho de cobaias de um grupo maior de 8 que a gente tem ali. Então, nesse caso, o N nosso vale 8 e o P nosso aqui vale 3. E a questão está querendo o quê? Uma combinação de NP-AP. Tranquilo? Como que fica essa representação numérica? Vai ficar 8 fatorial divididos por 3 fatorial, que multiplica 8 menos 3 fatorial, e essa é a única vez que eu vou escrever ele assim, mais detalhado. A próxima eu já vou ganhar um tempinho nesses parênteses aqui. Olha só, 8 fatorial, aqui embaixo nós temos 3 fatorial e 5 fatorial. Eu lembro, não necessariamente com esses números,
mas eu resolvi uma fraçãozinha como essa lá na nossa aulinha de fatorial, certo? E é uma característica de combinação. Embaixo ter 2 fatoriais, em cima tem 1 fatorial, mas os 2 de baixo juntos formam o de cima, certo? Então, por quê? Porque eu uso o P e uso a diferença entre N e o P. Obviamente, esses 2 de baixo, se eu somar os valores numéricos, vai dar o de cima. Como que a gente resolve isso daí? Então, como eu já comentei com vocês, a gente vai ter que desenvolver um dos fatoriais, ou o fatorial de cima, até um dos 2 de baixo, geralmente o que está mais perto, para poder simplificar, e o outro que sobrar de baixo a gente tem que resolver ou desenvolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o 8 fatorial e chegar até o 5. 8, 7, 6, 5 fatorial, parei por aqui, porque daí eu vou cortar com esse 5 fatorial aqui de baixo, e aqui embaixo eu tenho 3 fatorial que eu vou desenvolver. Desenvolve porque às vezes você não consegue pegar o resultado desse fatorial e simplificar com alguém de cima, mas sim os fatores de maneira individual. Então, olha só o que nós temos. Temos aqui um 5 fatorial que dá para cortar com 5 fatorial, e nesse caso, o 3 vezes o 2 vezes o 1 dá 6. Então, cortou tudo de baixo com uma coisa só de cima ali, né? E o que a gente acabou tendo aqui de resposta? Sobrou apenas o 8 vezes 7, que é 56 maneiras. Então, esse pesquisador tem 56 maneiras de escolher essas 3 cobaias. Beleza? Tranquilo? Olha o exercício de número 2 que a gente vai exercitar aqui agora, vai brincar um pouquinho. Um time de futebol é composto de 11 jogadores, sendo um goleiro, 4 zagueiros, então vai ser um goleiro, 4 zagueiros, 4 meio-campistas, 4M, e 2 atacantes. Então, esquema 4-4-2 aqui, né? Certo? Considerando isso que o técnico dispõe de 3 goleiros, então aqui ele tem 3 goleiros disponíveis, ele dispõe de 8 zagueiros, ele dispõe de 8 zagueiros, ele dispõe de 10 meio-campistas e ainda dispõe de 6 atacantes. De quantas maneiras possíveis ele pode montar esse time? Certo? Vamos supor que todos os atletas têm as mesmas condições de serem escalados, né? Então, não tem a ver com a forma de jogo, com o nível físico, o nível de jogo especificamente, de habilidade. Então, vamos supor que todos têm as mesmas condições. O que acaba acontecendo aqui? Perceba que aqui é fácil, né? Eu uso um goleiro e tenho 3 disponíveis. De quantas formas isso pode ser feito? Bom, obviamente são 3, mas eu vou escrever na linguagem de combinação aqui, ó. Então, ela pode ser feita uma combinação de 3, 1 a 1. Combinação de 3, 1 a 1. Tenho 3 goleiros, dos quais tenho que escolher um. Aqui é uma combinação de 8, 4 a 4. Aqui eu tenho uma combinação de 10, 4 a 4. Eu tenho 10 meio-campistas, dos quais preciso escolher 4. E ainda aqui eu tenho uma combinação de 6 atacantes, que eu preciso escolher 2. Certo? Então, eu vou resolver 4 vezes aí uma combinação. 4 combinações. E o que eu faço com todos esses valores? E aí a gente retoma lá o nosso primeiro vídeo da análise combinatória, que é princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo. Porque para cada quantidade de goleiros, eu multiplico pela quantidade de zagueiros, que multiplico pela quantidade de meio-campistas, e multiplico pela quantidade de atacantes para ver o total de possibilidades. Certinho? Então, o que a gente vai fazer? Agora eu vou resolver isso daqui. Então, eu vou passar uma linhazinha aqui para cima. E a gente vai desenvolver agora cada um desses caras aqui. Como é tudo multiplicado e dentro da fórmula também é tudo multiplicado, olha o que eu vou fazer para a gente economizar umas linhas aqui. Eu vou passar uma linha zona inteira. E o que eu tenho que fazer aqui? Lembre, esse cara vai em cima e embaixo vai esse e a diferença entre os dois. Então, eu tenho aqui o quê? 3 fatorial divididos por 1 fatorial, que multiplica a diferença entre eles, 2 fatorial, vezes
8, 4 a 4. Tenho 8 fatorial dividido por 4 fatorial, tem um vezes entre eles, e a diferença do 8 pelo 4 é o próprio 4. Vezes 10, 4 a 4 é 10 fatorial, divididos por 4 fatorial, que multiplica a diferença entre eles, 6 fatorial. E para finalizar essa expressão bem agradável, aí nós temos 6 fatorial, divididos por 2 fatorial, que multiplica a diferença entre eles, 4 fatorial. Perceberam a importância de saber resolver fatoriais? Porque se a gente não souber, chega agora que tem que desenvolver tudo isso, pensa os números que vão surgir. Certo? Então, o que eu vou fazer? Em cada um deles, vou desenvolver o de cima até um dos dois de baixo, aquele que está mais perto. Nesse caso que não tem, os dois são iguais, né? Mas não tem problema. E daí a gente vai simplificando e resolvendo. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 2 fatorial. Deixa eu já passar uma linha zona aqui de volta. 1 fatorial é 1 e 2 fatorial. Vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Eu vou deixar um 4 fatorial do jeito que está, para a gente cortar. E o outro eu vou reduzir. 4, 3, 2 e o 1 que não precisa colocar. Não vou colocar 1 nesse aqui. O próximo. 10 fatorial, tem que fazer o 10 chegar até o 6. 10, 9, 8, 7, 6 fatorial. Simplifico com esse 6 fatorial daqui. E o 4 fatorial vou desenvolver também. 4, 3, 2. E por fim, o 6 fatorial eu vou desenvolver até o 4 que está mais perto. E aqui eu tenho o quê? 2 fatorial é 2, vezes 4 fatorial. É claro que aqui eu trabalhei, apesar de traçar uma linha só de fração, eu trabalhei individuais eles aí, mas eu poderia ter já simplificado uma coisa de um com uma coisa de outro ali. Mas eu não fiz isso ainda. Então agora vem uma parte boa pra gente. Ó. Corta esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Corta esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. Corta esse 6 fatorial com esse 6 fatorial. Corta esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. Então, os fatoriais, a gente já sabia que ia cortar todos eles. Agora, a gente vai ver outras coisas que podem ser cortadas. Por exemplo, esse 3 aqui, eu vou cortar com esse 3 aqui. Certo? O que mais? Esse 4 e esse 2, eu vou cortar com esse 8. Olha as combinações que eu estou fazendo aqui para simplificar. Certo? Que mais? Esse 4 e esse 2 eu vou cortar com esse 8. Esse 3 com esse 2 dá 6. Eu vou cortar com esse 6 aqui de cima. Certo? O que vai sobrar para a gente aqui em números? O que nós temos de números aqui para resolver? Nós temos... Embaixo simplificou tudo, né? Olha que alegria. Em cima nós temos um 7, um 5, um 10, um 9, um 6 e um 5. Quanto que dá essa multiplicação? Essa multiplicação que vai dar 30 vezes 90 dá 2.700 vezes 5 vezes 35. Vou pegar minha colinha que vai dar 661.500 formas de se montar. Opa, tinha faltado um 7 ali, né? Tinha mais um 7 aqui, ó. Era esse 7 que estava faltando. Vou colocar aqui na frente. Agora sim. 661.500 modos de se montar esse time. Bastante modo, né? Deve ter o seu time do coração lá com essas quantidades. Pensa, tinha 661.500 formas e montaram bem aquele time ruim, né? Mas isso faz parte do processo aí. Beleza? Então veja que é uma questão que nas suas combinações individuais são simples, mas a resolução aí ela fica um pouquinho mais divertida em relação aos números. Mas volto a frisar, percebam a importância dessa simplificação ali, porque você escreve, resolve muito menos operações. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos para a próxima. Olha o que nós temos para a próxima questão aqui.
Em uma sala de aula existem 12 alunas, onde uma delas se chama Carla, e 8 alunos, onde um deles é o Luiz. Deseja-se formar comissões de 5 alunas, 1, 2, 3, 4, 5 alunas e 4 alunos. Certo? Então, a nossa comissão vai ser formada por 9 pessoas, sendo 5 alunas e 4 alunos. Determine o número de comissões onde simultaneamente participam Carla e Luiz. Então, vamos supor que dentro dessas 5 meninas, uma vai ser a Carla. Não importa que lugar que eu coloque ela, é o quinteto de meninas que vai importar. E vamos supor que aqui nós temos a vaguinha do Luiz, independente onde eu vou colocar aqui, é o quarteto dos meninos. Certo? Como que a gente vai resolver isso? Nós temos agora aqui a seguinte situação. Há 4 vagas para serem ocupadas por meninas. Eram 12 alunas. Uma é a Carla. Então, sobraram 11 alunas disputando essas 4 vagas. Uma combinação de 11, 4 a 4. Aqui, nós tínhamos 8 alunos. Um deles é o Luiz. Sobraram 7. Desses 7, apenas 3 serão escolhidos. Nós temos uma combinação de 7, 3 a 3. Para cada quinteto de meninas, um quarteto de meninos. Princípio multiplicativo, é só resolver isso daí. Então, nós teremos o que aqui? 11 fatorial dividido por 4 fatorial, que multiplica a diferença entre eles, que é 7 fatorial, vezes 7 fatorial divididos por 3 fatorial, que multiplica a diferença entre eles, 4 fatorial. Como vai ter uma multiplicação aqui, ó, só alegria. Olha que nós teremos a possibilidade já de simplificar esse 7 fatorial de cima com 7 fatorial de baixo. Tranquilo? Então, a gente tem essa possibilidade. Então, o que eu vou fazer agora? Vou desenvolver esse 11 até chegar no 4 e vou ter que desenvolver esses caras aqui. Então, nós teremos mais ou menos isso daqui, ó. 11. Professor, só não simplifico esses 7 fatoriais aqui. Eu ia desenvolver esse até o 7 e desenvolver esse até o 4. Iam surgir os mesmos números, só que em outra ordem. Mas isso é parte do processo. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4 fatorial. Vejam que esse 4 fatorial que eu vou deixar indicado porque eu vou simplificar com o de cima. O que mais que a gente tem ali? Nós temos um 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que não precisa pôr 1. E o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que não precisa colocar 1. Certo? O que nós temos aqui agora? Agora é a hora da diversão. Vamos cortar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. Nós temos o que aqui? Nós temos esse 3 vezes 2, 6, dá para cortar com esse 6 daqui. Nós temos esse 2 vezes 4, 8, dá para cortar com esse 8 aqui. E nós temos esse 3, que dá para simplificar com o 9 aqui de cima e fica 3 em cima ainda. Certo? Então, o que nós teremos aqui? Nós teremos 11 vezes 10, 110 vezes 3, 330, 330 vezes 35. 330 vezes 35 dá 11.550 comissões possíveis de serem formadas. Com qual restrição para essas comissões? Que tanto a Carla e o Luiz fazem parte desse grupo de 9 pessoas, com 5 meninas e 4 meninos. Beleza? Tranquilo? Esse foi o exercício de número 3. Deixa eu colocar um 3 aqui no canto, só para numerar. E vamos fechar aqui com o 4. 4 também é tranquilinho. Olha só. Uma equipe é formada por 6 mulheres e 5 homens. Eles pretendem organizar-se em um grupo de 6 pessoas, dos quais são 4 mulheres, 1, 2, 3, 4 mulheres e 2 homens. Certo? O que acontece ali? Nesse caso, não tem restrição em relação a uma pessoa ter que estar ou não presente, como era a Carla e o Luiz no exemplo passado. Eles pretendem organizar um grupo com 4 mulheres,
4 mulheres vão ocupar esses 4 risquinhos aqui. Entretanto, são 6 disputando. É uma combinação de 6, 4 a 4. Aqui, existem 5 homens disputando essas 2 vagas. É uma comissão de 5, 2 a 2, multiplicação entre eles. Vamos desenvolver? 6 fatorial divididos por 4 fatorial, que multiplica a diferença entre eles em fatorial. Aqui, 5 fatorial divididos por 2 fatorial, que multiplica a diferença entre eles, 3 fatorial. Certo? Vou fazer um traço único de fração aqui também, porque é multiplicação, e vamos desenvolver. Vou fazer o 6 vir até o 4, o 5 vir até o 3. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, divididos por 4 fatorial vezes 2. Aqui em cima eu ainda tenho 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, divididos por 3 fatorial, e aqui ainda divididos por 2, acompanhando aqui embaixo. O que nós temos aqui para simplificação? Esse 4 fatorial corta com esse. Esse 3 fatorial corta com esse. Nós temos ainda o quê? Nós temos esse 2 com esse 2, que dá 4, dá para cortar com o 4 de cima. E embaixo não tem mais nada, é só resolver o que nós temos em cima. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 5, 150 comissões possíveis de serem formadas. Beleza, galera? Tranquilo? Isso tinha alternativa aqui, alternativa D. Então, esse foi o nossa aulinha relacionada a combinações simples. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com números binomiais, que é uma continuidade disso daí, e a gente já está se encaminhando para o tal binômio de Newton. Então, o próximo vídeo vai ser sobre números binomiais, daí vem o triângulo de Pascal, depois a gente vem para o binômio de Newton e a gente praticamente fecha essa parte de análise combinatória e está aptos a trabalhar aí com as probabilidades lá para frente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tenham entendido. Curtam esse vídeo aí, se inscrevam no canal. Até o próximo. Tchau!